Bom dia, queridos, bom dia. Como estamos hoje? Hoje realmente é terça-feira. Eu estava pensando que ontem que era terça. Nossa Senhora. Bom dia, como estamos? Oi, quem está na sala hoje? Oi, bom dia, queridos. Então, vamos esperar se alguém entrar na sala, primeiramente, para começarmos a conversar sobre um pouquinho mais sobre o nosso o tema principal, que é a consciência, a expansão da consciência e todas as consequências que isso traz. Tá? Vamos lá. Então, enquanto isso, eu vou falar sobre a nossa quadrilha. Então, está faltando mais um casal para completar os 22 casais que vão dançar quadrilha. Então, quem quiser se apresentar, por favor, a hora é essa. Kelly, bom dia, já estamos entrando. E do casamento nós temos 5 casais. Então, nós temos 5 casais, já estão muito bom, e falta só um casal para a quadrilha. E agora nós também vamos ter depois a caminhada, que já está num número muito bom. Bom dia, Rodolfo. Mais de 40 pessoas vão fazer essa caminhada, e no Rio de Janeiro já fizeram 2 pequenas caminhadas para treinar, para ir treinando para a Terra Sem Mares. Muito bom. Então, depois disso, nós teremos o nosso feitio. Depois o mestre Irineu, e agora nós estamos começando a organizar a nossa viagem ao Amazonas. Porque se a gente não começar a organizá-la agora e a pagar agora, a gente não consegue ir em janeiro. Porque senão porque os barcos estarão todos ocupados. Então, uns anos atrás, eu estava lá em casa, quando o meu genro chegou, e ele tinha passado por alguns problemas de saúde e tal, e o pai dele levou ele para pescar no Amazonas. Ele já ia, o pai dele já ia. Aí eu falei, legal, Marquinhos, ele está me mostrando a foto dos barcos, achando bacana. E eu tive uma ideia, eu falei, Marquinhos, você acha que é possível nós viajarmos com esses barcos para o Amazonas também? Porque ele dizia assim que era muito legal, era mais barato, não era tipo iate, não era tipo turista, mas era um lugar que tinha um salão, tinha um espaço para ficar, tinha boa comida. Eu falei, claro, claro, dona Ana, então vamos fazer? Vamos fazer. Daí a gente conversou com o pai e com o tio dele, e eles 3, né, realizaram a primeira viagem, depois realizaram a segunda. Depois realizamos o Marquinhos a terceira, que foi 7 barcos. Depois o Marquinhos a Vilma, o Marquinhos é marido da Vilma, minha filha, realizou a viagem ao Pantanal. Agora, passado um tempo, a gente pensou em fazer essa viagem novamente, porque tem muita gente que ainda não foi, e mesmo quem foi gostaria de voltar. Então a gente começou a ver esses barcos. Aí não tinha barco, olha para cá, olha para lá. Eu falei, não quero qualquer coisa. Não quero, porque é ruim, a gente vai ficar 10 dias, não pode ser muito, muito pescador, tem que ser um barquinho que tenha certo conforto. Tá. Aí então deu certo. A gente conseguiu 2 barcos, a princípio, que lotou imediatamente, mal a gente mencionou, já os 2 barcos estão lotados já. E daí eu insisti com ele para um terceiro barco, que, nossa, o Marquinhos pererecou para achar o terceiro barco, mas conseguiu. Então nós temos mais, acho que mais uns 15 lugares abertos para o terceiro barco, que eu acho que fecha hoje, entre hoje e amanhã já vai fechar. Então quem quiser ir, já me dá, já escreve e já me fala lá no Face, ou no bate-papo, com quem é melhor no Face, que querem ir, que quem ainda não está inscrito. A gente fala terceiro barco, mas a gente não vai dividir assim por 1, 2, 3. A gente vai pôr assim as pessoas conforme elas forem amigas entre si. Não vamos separar porque é do Rio, que é de São Paulo, que é do Rio Grande do Sul. Vamos pôr mais pelas amizades próximas, o que couber naquele barco. É assim que a gente vai fazer. E vamos fazer uma coisa para nós relaxarmos também, descansar, falar muito sobre consciência, sobre expansão da consciência.
É isso que a gente. E ficar. Aproveitar aquela maravilha. Só o fato de estar ali no Rio Amazonas, eu tenho uma cena que eu acho assim, o auge do auge do auge da beleza. Que você está no meio do rio, você olha para a esquerda, você não vê a margem. Olha para a direita, não vê a margem, porque está lá cheia. Olha para frente, não vê a margem. Olha para trás, não vê a margem. E você e o céu. E o céu refletindo na água, e você no barquinho ali no meio. Nossa, é a coisa mais linda do mundo. Você e o universo, tudo uma coisa só. E água para tudo quanto é lado. É uma delícia. É uma delícia. Só isso vale pela ida. Se não houvesse nada, só essa vivência vale pela ida toda. E daí, então, a gente vai fazer assim, a gente vai nadar com o outro, vai ver índio, todas essas coisas aí. Que vem palestras, né? E descansar, e conversar bastante, bater papo, é isso. Então, a viagem não é cara, considero uma viagem em conta, eu acho que tem conta até muito em conta, foi 5.500 dividido em 9 meses. Melhor que isso, só isso, avião e barco, tá bom? Então, quem quiser é hoje, agora, quem não se inscreveu, porque depois da manhã já vai não dar mais. Daí provavelmente já fechamos o barco e eu não vou abrir o quarto barco porque é muita coisa para a gente administrar. Não é que eu não quero, não aguento. Não é, eu não aguento, ninguém aguenta assim, 4 barcos navegando, 7. Eu já levei 7 barcos navegando de uma vez. Claro que deu tudo certo. Foi tudo uma maravilha, mas eu quase, nossa, eu fiquei bem, bem doidinha, viu? Então, eu quero aproveitar também, tá indo, sabe, descansar junto. Estamos juntos, é isso. Então, por favor, quem quiser, já me fala, pode falar até agora por essa lista mesmo que vocês estão escrevendo agora. Mas acho que a maioria que está aqui acho que já está inscrita. Então, vendo a Bárbara falar, né? Eu soube que vocês estavam tirando sarro do Luciano porque iam devagar, porque eu peço para ele andar devagar. Então o barquinho é mais devagar ainda. Ainda muito devagar. Porque devagar também é pressa. Eu não vejo vantagem nenhuma em chegar 5, 10 minutos em algum lugar e não estamos disputando Olimpíadas de velocidade, entendeu? Então, quando você quiser uma carona, você pede para alguém que vai mais depressa, porque a gente vai continuar indo devagar, ok? Desculpa, mas eu tinha que falar isso. Então, queridos, consciência da vida. Vamos falar sobre consciência? Vamos? Vamos falar sobre isso? Então, nós sempre falamos sobre isso. Então, tem uns livros aqui que faz tempo que eu não abro, mas uns livros super bacanas. É O Poder do Agora. Esse livro já vendeu mais de 5 milhões de livros, olha só. É O Despertar de uma Nova Consciência. Estava aqui na minha biblioteca. Na realidade, eu estou apresentando a minha biblioteca para vocês. Então, ele fala que é isso que nós estamos fazemos, tomando ayahuasca, o que conseguimos através da ayahuasca, e essa consciência que a gente começa a despertar, que a gente se pergunta quem eu sou, como sou, porque sou, de onde eu vim, de onde eu não vim, começa a pensar no perdão, começa a pensar em superar a depressão, em sair do ressentimento, em sair da raiva, em sair todas essas coisas, elas são da inconsciência. Quando a gente torna-se consciente, a gente começa a não entrar mais nesse lugar, a buscar a paz, a buscar a paz, a buscar a viver de forma mais criativa, a não pensar tanto, não sobrecarregar o pensamento, a consciência de muito pensamento, de muita coisa que atrapalha a nossa criatividade, entendeu? Então, quando nós vamos nesses barquinhos, ou quando a gente faz essas viagens, que às vezes a gente faz, fizemos para a Grécia, fizemos para o Egito, essas caminhadas pelas terras sem mares, ficamos juntos, é para treinar não pensar, é para treinar a harmonia,
treinar a ficar em paz. E ficar em paz não é você ficar assim, eu com os meus erros e todo mundo tolera. Não é assim desse jeito, não. Porque uma das coisas que nós todos devemos ter é não incomodar o próximo. Né? Não achar que o próximo tem que nos suportar só porque a gente é o que a gente é. Então, é horrível isso. Né? Nem todo mundo pensa como a gente. Graças a Deus. Tem pessoas assim que eu não quero pensar como eles mesmos, sabe? Pelo amor de Deus, tem gente que é uma casca dura, difícil de ver. Eu antes achava que isso era uma coisa assim da sociedade, então a culpa do governo, que não cuida das pessoas, que devia ter mais escola, que devia ter mais hospital. Ah, mas mas não é só isso. Existe uma coisa dentro da pessoa que ela, por ela mesma, dependendo do seu temperamento, ela vai buscar atitudes mais positivas na vida. Ela vai buscar. Ela não vai querer só ficar no negativo. Porque, pensa, raciocínio, isso é uma análise, não é crítica nada, né? É uma análise. Então, veja, se a gente está no negativo, com raiva, com ressentimento, com rancor, com ódio, eu falo isso por experiência própria da minha vida, não é que eu estou analisando pela vida, olhando a vida dos outros, não estou analisando, olhando a minha, eu mesma também, junto, claro, evidentemente. Então, você não político. Eu vejo assim, por mim mesmo, as vezes que eu estive, não foram poucas também, não foram tantas também, mas também não foi nada, né? Ah, com raiva, com ressentimento, magoada, chateada, com rancor, com seja lá, todas essas negatividades, eu não produzi nada, não fiz nada. Ao contrário, só ficava, conseguia arranjar até doença. Ficava resfriado o tempo todo, virava o pé, aquela coisa, sabe? Não dá, você não dorme direito, aí você não tem prazer de sair, você não tem prazer de passear, aí você come mais ou come menos, você desequilibra a tua vida. Isso é fatal, todo mundo é assim quando está negativo. Então, quando a gente quer para frente, quer melhorar, quer viver mais em paz, queridos, não tem outra solução a não ser desapegar do rancor, da raiva e da mágoa, enfim, do ter razão de estar magoado, do ter razão de estar com rancor, do ter razão de estar com raiva. Além de a gente ter razão, a gente tem altos argumentos, claro, para reforçar a razão. Daí que vai dar? Vai dar que você não vai fazer nada. Não consegue nem assistir um programa de televisão inteiro, nada. A vida vira uma sucessão de dias que não te levam a nada, a nada. Então, o melhor é desapegar do rancor, da raiva, do mau humor, da excessiva preocupação com a sua verdade, com a lembrança do que poderia ter sido e não foi. Então, agora, mas tem razão ou não tem razão? Tem razão ou não tem razão? É outro assunto. Você pode até ter razão e se desapegar, não ter razão e se desapegar do mesmo jeito. Seu desapego a esse sentimento, não levar ele muito adiante. Porque se levar 1, 2, 3, 4, 5 anos, poxa, você vai. Quando é que você vai ficar legal? Nunca mais, nunca mais. E a consciência baixa, quando nós estamos de mau humor, estamos ressentidos, estamos tristes, a consciência cai, entendeu? O nível de consciência ela diminui. Quanto mais vai expandir, não vai. Mas quem toma máscara não consegue? Consegue. Consegue naquele minuto que está tomando máscara, ele fica bem, fica satisfeito, fica em paz, meia hora depois que acabou tudo, volta tudo outra vez. Um pouquinho menos, mas volta tudo outra vez. Porque a pessoa não desapegou. É como ela deixar um casaco no banco, depois que acabar o trabalho, ela vai lá, pega e põe. Não, ela tem que refletir, ela tem que se apegar de verdade, entendeu? Porque se não desapegar da depressão, né, da tristeza, a consciência cai.
e a capacidade produtiva cai também. E aí, se passar muito lá para adiante, vai acontecer o quê? Doença mental. Daí ela entra num processo em que vai começar a precisar de ajuda profissional. E às vezes vai precisar até de remédios para melhorar. É isso, meus queridos. A gente fica pensando nessas coisas aqui e tendo para falar, porque essa nova consciência, agora, então a gente está começando a nos libertar das nossas superstições. Então a gente começa a se libertar das superstições. Então eu conheci muitas pessoas supersticiosas. Nossa Senhora, gente, que tem gente que tem aquelas manias, né? Fala toque, né? Agora tem até nome, né? Para ficar bonitinho, toque. Mania disso, mania daquilo, mania de andar, não passar debaixo da escada, mania de. Porque acha que é sinais, são signos. Eu percebi que as manias, esses toques, agem como signos, sinais de vai dar certo e vai dar errado. Né? E ela fixou de tal forma que aquilo é um signo, sinal, que vira um signo, sinal de verdade. É impressionante como funciona, mas é um signo sinal errado, que ela que criou aquela coisa para si mesma, e aquele signo sinal fica maior que ela, que a vida dela, e ela fica vivendo mais em função daquilo que ela criou do que a vida dela mesma. Então, nossa senhora, é horrível. Então, tem gente que não cruza a escada, não passa por gato preto, e aí vai. Diz que o indiano também é assim, né? Se ele sai de casa, ele vê uma vaca, sinal que vai estar tudo bem. Se ele não vê a vaca, sinal que não vai estar tudo bem. Se ele sai de casa, vê uma viúva, sinal que está tudo errado. Por favor, Luciano, você me pega o livro que está ali no segundo estante, aqui no cantinho, no outro, na macrobiótica. Então, esse aí. Então, nós, os povos, né, em geral, eles têm superstições, coisas que realmente não têm apoio científico para dizer, nem científico, nem espiritual, para comprovar que aquilo funciona. Na realidade, o signo sinal, nenhum deles tem, para falar a verdade. Né? Não existe. Eu estou procurando aqui o caminho da depressão Yang e da depressão. Onde está? Já vou falando, eu vou vendo. Então, nenhum deles tem. Mas existem coisas razoáveis e coisas que não são tão razoáveis assim. Então, mesmo assim, aqui pensando bem, conversando com vocês aqui, raciocinando junto, a gente não deve alimentar uma coisa como superstição, um signo, não pode nos dominar, entendeu? Então, por exemplo, o grego ele fazia assim, a primeira forma de signo, sinal de adivinhação. Ele fazia um círculo e sentava no meio, ou punha alguém sentado no meio. Então, conforme passava uma ave, ele fazia uma pergunta. Se a ave voasse baixo, significava sim, vai rápido, hoje, logo. Se ela voasse muito alto, significava não. Mas ela não ficava o dia inteiro achando que toda ave que voasse baixo era assim pelo que ela estava fazendo e não por coisa. É um momento específico do qual a pessoa determina que aquilo vai acontecer. É o momento da magia, não é o tempo inteiro. Essa que é a diferença, está entendendo? Poxa, eu consegui explicar isso aqui. Para mim já foi uma iluminação para a minha vida. Né? Consegui explicar exatamente isso. E essa explicação não é nem minha também, viu? Não é eu que cheguei a essa simplicidade, sábia simplicidade. Foi um amigo meu que estava falando sobre velas. Olha, então, por que a vela de um ritual, isso há muitos anos, né? Ela é especial e uma vela qualquer, não é. Uma vela que você vai acender a luz porque apagou a luz. Porque se pega aquela vela, você consagra naquele dia, naquela hora. Então, na hora que você consagrou, você destinou, você focou, ela se torna-se especial. Essa é a diferença. Você determina. Não é porque toda vela agora vai virar especial. Não é. Entendeu? Então, é isso que é a superstição. A superstição é quando aquilo tudo toma conta da nossa vida.
Então a pessoa vai entrar nessa superstição, vai entrar nessa prisão de conhecimentos que não são nem bem conhecimentos, são coisas meio de adivinhação, né? Coisa de antiga. E a pessoa vai acreditando nessas coisas. Ela vai achando que é legal fazer essas coisas. Eu conheci amigas assim que tinham muitas superstições. Nossa Senhora! E acreditavam em tudo e inventavam tudo, e ia atrás de tudo que os outros falavam. E aí está um erro muito grande disso aí. Gente, como está difícil achar um negócio aqui. Parabéns para mim, hein? Pelo amor de Deus. Se você não achar, não achei também. Me desesperar por causa disso. Então, queridos, eu estava conversando sobre consciência. Então, consciência, paz, tem a ver primeiro com o perdão, com o amor. Não estou achando. Que a gente tem que ter primeiro. A calma, acalmar nossa mente, acalmar nosso espírito. Então, isso faz parte de uma mudança de estilo de vida. Da gente escolhe para a gente que tipo de vida eu quero ter. Qual o meu ideal de vida? Como eu quero viver? Eu quero viver em eterno tormento, brigando, andando para lá, andando para cá, correndo, feito maluca? Não. O que eu quero fazer? E tomar providências para que aquilo que eu quero se realize. Então, o que eu quero viver significa, faz uma lista. O que falta para me alcançar isso? Faz outra lista. O que eu tenho já dentro desse plano? Qual o primeiro passo que eu posso dar em relação a isso? E vai indo, tentando ficar próximo disso o mais possível. Para mim, eu sempre idealizei para mim isso que eu estou vivendo agora e um pouquinho mais. Tem mais coisas aí que eu idealizei que eu ainda não estou fazendo, mas eu pretendo fazer, que são fazer palestras em vários lugares. Primeiro eu vou começar um ano inteiro de palestras lá. E falar como foi que eu vou começar pelo parei de fumar, pelo meu vício que eu tive. Então eu vou falar sobre isso, que o meu livrinho sai amanhã, sai hoje. Hoje eu vou buscar o livro Parei de Fumar, um caso de amor com o tabaco. Para mim, isso é uma conquista pessoal muito grande, que 54 anos fumando. E 54 anos em que eu coloquei o amor e a paixão pelo tabaco acima de tudo, de filho, de tudo. De tudo. Eu fiz tudo quanto era acordo com a marca, eu vou continuar fumando, sabe? Não tive, titubeei. Esse estava afim de tudo. Então, se eu ia fazer uma viagem a algum lugar, o hotel falava assim, aqui não pode ter fumante, eu estou vendo outro hotel. Não tem a menor dúvida. Aí, nesse país não pode fumar, então não vou aí. Pronto. Eu lembro que fui no Uruguai. No Uruguai, a turma lá combate muito cigarro. Quando eu fui lá, eu fumava ainda. Tá, sai daqui, não preciso vir aqui. Para que eu vou aí? Não vou. Para quê? Bobagem. Então, tem amigos que falam assim, na minha casa eu não quero que ninguém fume. Então, eu não vou na sua casa. Preciso ir lá? E aí ia, sabe, entendeu? Então, eu nunca raciocinei, nem pensei, nem quis pensar por que eu gostava tanto de fumar. Não pensava, não pensava. Então, eu não tinha consciência. Tinha consciência em relação a muitas coisas, mas não tinha consciência em relação a esse meu imenso apego a uma coisa determinada. Não tinha, mas nem nada. Não tinha mesmo. Até que eu comecei, até que eu parei. Eu parei primeiro e a consciência veio depois. É isso, é isso. Para qual é a vantagem, a diferença? Porque eu não concebia a vida sem cigarro. Eu falei, como vai ser da minha vida sem fumar? Por tudo que eu fazia na vida, eu fumava um cigarro. Tudo. Tinha um cigarro antes, um cigarro depois, um cigarro antes, depois. Tudo. Como é que vai ser não fumar agora? A coisa da mão, né? Da boca. É só parar. Você entendeu? É só parar. E parei. Aí eu ritualizei o negócio. É onde eu escrevi no livro, como é que eu ritualizei para parar. Que eu vou contar e deu muito certo. Gente, que delícia! Foi uma maravilha, maravilha das maravilhas.
Claro que a primeira semana, a segunda semana, eu estava num mau humor que Deus do céu, eu estava com raiva de não fumar, sabe? Eu me sentia doente na cama, tive 2 crises de abstinência horrorosa, mas passou. Hoje eu não fumo mais. Faz o quê? 2 anos? Faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. E tem vontade? Não. Mas é um absurdo, eu não tenho vontade. Às vezes eu penso, eu podia fumar. Às vezes acontece uma coisa, assim, um fato, qualquer fala, eu fumaria nessa hora. Às vezes eu penso isso, eu fumaria nessa hora, mas não fumo. Então é isso. Quando a gente não quer fazer uma coisa, é só parar. É muito simples, é só parar. Se a gente está com um pensamento obstinado numa coisa, é só parar de pensar. Mas é tão difícil parar. Não, parar é só parar. É isso, é parar. Parar de se atormentar, parar de se endividar, parar de sofrer, parar de ter dor, parar de ter prazer, de ter dor e causar dor. Parar. Minha solidão. Mas, sim, quem fuma tem uma solidão crônica. Mas afeto, relacionar-se com o outro, significa ter paciência, ter atenção, refletir junto, ter tempo para o outro também. Quando a gente só quer ter tempo para a gente, dificilmente você vai pensar no outro. Afeto é isso, é ter tempo para o outro. Você precisa ter um tempinho. Vai dar bom dia para o porteiro. Oi, como vai? Tudo bem? Você está bem hoje? Está bem? Sabe? Mas cultivar uma amizade, falar para o outro que você sentiu saudades. Em geral, quando a gente está num vício, seja ela bebida ou cigarro ou qualquer outro vício, você não faz nada disso. E só está no você. É isso, não é? Então, aí significa também um limite de consciência. A consciência limita-se. Aí. Então, aqui, o autor desse livro, O Despertar de uma Nova Consciência, ele fala o seguinte: o ego é um conglomerado de formas de pensamentos recorrentes e de padrões emocionais mentais condicionados, que estão investidos de uma percepção do eu. Ele se estabelece quando o sentido do existir, do eu sou, que é uma consciência sem forma, mistura-se com a forma. E esse significado da identificação é esse esquecimento do ser. O erro fundamental, a ilusão da separação absoluta se converte a realidade num pesadelo. Então mistura tudo. Não tem consciência mais das coisas de si mesmo. E a paz, daí quando você fica em paz, ele fala, a paz é que a paz exerce sobre a inteligência. Então se repete inexplicavelmente a angústia e o medo intenso que ela sentiu desaparece. Então, quando você está em paz, a angústia e o medo intenso desaparece, dando lugar à sensação sagrada da presença. Uma paz e uma serenidade profunda e uma completa libertação do medo. Essa é a paz. Essa é a paz. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Entendeu? Então é importante nós percebemos que o perdão acontece sempre de modo natural, quando entendemos que o rancor não tem outro propósito senão fortalecer a falsa percepção do eu, ou seja, possibilitar a existência do ego. E compreender isso é libertar-se dos rancores, as raivas, é libertar-se. É isso que eu penso, eu já disse isso, assim, que a gente perdoa aqueles que nos magoaram, pede perdão por nós termos magoado também, mas também não somos também obrigados a conviver com pessoa desagradável, sabe? Que tem gente que vive a vida para provocar o desequilíbrio nos outros, e se acha muito inteligente por fazer isso. Ele não precisa conviver com essas pessoas. Pode achar outras pessoas mais agradáveis. Porque tem pessoas assim, que são, aqui ele fala sobre isso, interessante isso, que são viciadas, então falam em vício, né? Viciadas em se aborrecer e a se encolerizar. E se enfurecer e se encolerizar em relação aos outros funciona quase como uma droga. O outro é uma droga para dar esse sentimento de fúria e de aborrecimento para si mesma. A pessoa gosta de sentir, ela se sente forte, porque está aborrecida, porque está preocupada, ela se sente assim poderosa, acho que isso é um poder.
E o outro gera como, ao outro provocar, gera como quase como um vício, fornecedor de drogas. Então a gente tem que parar. E olha, vou falar, amigos, sinceramente, não é fácil parar. E nem é fácil ter esse raciocínio também. Porque você não quer nem ouvir. Quando você está na onda de ficar bravo, você está na onda de ficar bravo. Não tem quem vai te. Não vai, nada vai mudar a tua cabeça. Você fica mais bravo se alguém quiser te acalmar. Eu, pelo menos, era assim. Aí eu falo, nossa senhora, como é que a gente faz para mudar isso? Não tem que mudar, a gente nem quer mudar. A gente só percebe que é bom quando a gente para. E os efeitos benéficos disso quando a gente para. Então, como não é possível parar tudo de uma vez, você vai parando. É como o trem, está acelerado, você vai desacelerando. Você não vai como aquele que perdeu o break, vai desacelerando. Aos poucos, você vai conseguir. E vai conseguir ter mais saúde, mais felicidade, mais beleza, mais tudo, gente. Mais consciência sobre si mesmo, mais poder sobre os seus sentimentos. Sabe? Sair dessa verba de tristeza, de dor, já sabe? É porque é triste, né? Então aqui ele fala uma coisa que é completamente óbvia. A causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas os nossos pensamentos sobre ela. E é verdade mesmo, é verdade. Então o outro, a causa da minha infelicidade, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Vou dar um exemplo assim, eu estou infeliz porque minha mãe morreu. Estou infeliz porque meu filho morreu. Estou infeliz, mas não é porque a vida é assim mesmo. É o pensamento que eu tenho sobre a morte que me deixa infeliz, não a morte do outro exatamente. Não, minha carência, minha dependência, sabe mais o quê? Desapega disso, muda o pensamento, muda o pensamento. Fica momentaneamente, fica um tempo, mas não pode entrar num buraco sem saída. Principalmente as mães que perdem filhos. E mesmo pessoas que perdem suas mães também, nossa, tem gente que fica num estado que nunca mais se recupera, por causa da dependência emocional, dependência de tudo, e ela fica naquele pensamento que até se sente em pecado se ficar feliz, sendo que aquela pessoa não está mais ali com ela. Então, poxa, pelo amor de Deus, gente. Está entendendo? O pensamento que você tem a respeito das coisas que faz infeliz. Não existe infelicidade. Como eu falo assim, da morte, né? Eu li um pensador, um filósofo, nem sei mais o nome dele, fiquei com tanta raiva dele que nem lembro o nome dele, que fala assim que a morte é o pagamento do nascimento. Pagamento? Não gostei daquela palavra. Não sei se o tradutor errou, o que foi, mas eu acho que nascer e morrer é a mesma coisa. Né? Então, o nascimento, a morte é o pagamento do nascimento. Não tem pagamento. É isso aí. Que nós vivemos no planeta Terra, funciona assim, não tem o que muda isso. Entendeu? Então, você tem que aceitar a morte do outro, a sua própria morte, a morte do seu corpo. É isso que tem que ser aceito. Tá? Porque senão vai acabar por baixo mesmo. Então, aqui o autor fala uma coisa muito interessante e importante que nós temos falado também, que ele fala, em vez de ser seus pensamentos, quer dizer, ficar a cabeça povoada de pensamentos para cá, para lá, e de emoções, né? Emoção de tristeza, emoção de tesão, emoção de seja do que for, de fome, de frio, de que seja consciência. Quer dizer, não pense, os seus pensamentos é tudo transitório, tudo transitório. Emoção, tudo transitório. Não se vicie nelas, não pense. Então, para ter consciência, seja consciência. E depois que você adquirir a consciência, isso, aí você vai expandir lá. Aí você pode visualizar alguma coisa além da vida, além da vida. Senão, antes disso, não, porque você está muito na emoção, muito na raiva, muito naquela coisa lá que te leva para uma profundidade do qual a saída é demorada. Não vamos dizer que não tem saída, tem, porque tudo tem saída, mas demora, entendeu? É isso aí, queridos. Então, eu queria agradecer aqui. Quem é que está na sala, vamos ver?
Nossa, temos 11 pessoas, temos mais que 11, muito mais. Vamos ver. Aqui, ó. Que mais? É isso aí, gente. Legal, então amanhã eu vou estar mostrando para vocês meu livro Parei de Fumar, Um Caso de Amor com Tabaco. Aí eu vou trazer o livrinho e vou falar mais sobre o vício. Tá bom? Beijão. Não, como se liberta do vício. Tá? Obrigado e até amanhã.